Reta final do resumo do esporte. Antes de falar do friburguense, tricolor da Serra, vamos mostrar um pouquinho das imagens ontem da Arena da Baixada, né? Ontem teve um amistoso entre Corinthians e Atlético Paranaense para mais um teste inaugural do estádio do Atlético Paranaense que vai ser utilizado para jogos na Copa do Mundo. Pode botar na tela então, a torcida compareceu até de forma grandiosa, se não me engano foram 23 mil, cerca de 23 mil torcedores, mas como vocês estão vendo, teve muitas filas, banheiros interditados, como vocês estão vendo aí, por falta de água e, ao mesmo tempo, água vazando ali, água escorrendo durante pelos... Vocês estão vendo, filas também, filas nas lanchonetes, inclusive lanchonetes ainda não abertas, mas como vocês viram na última foto, a proximidade do campo, né, é muito grande para um torcedor que está ali, é muito legal. E aí a imagem que eu me referia, a água, enquanto banheiros estavam sem água, alguns vazamentos durante ali as torcidas, durante as arquibancadas, não inundando na verdade, mas incomodando os torcedores. Quer dizer, essa pressa, essa questão de parecer que tem 2 semanas que a gente vai ter uma Copa do Mundo no Brasil, novamente um grande teste que poderia ser tudo certinho, poderia já estar tudo afinadinho há muito tempo, né, Fernando? Menos de um mês para a Copa do Mundo, a gente ainda tendo obras a serem feitas, testes a serem realizados e obras que nem vão sair do papel, infelizmente. É verdade. Será que esse que é o padrão FIFA, né? Que não é possível, né? Querem? Acho que não, né? Mas isso tem uma explicação, é a correria das obras, da maneira que tudo foi feito, é claro que ia acontecer isso. No Engenhão também foi assim, logo que ele foi construído para o PAN de 2007, logo depois tiveram alguns problemas estruturais, desses que na verdade são até problemas pequenos, se a gente for pensar no tamanho, na dimensão da construção que foi feita ali, mas são problemas que não deveriam ter acontecido se essa obra fosse feita lá atrás, quando deveria ter sido feita, com calma, para terminar a tempo de você testar essa arena algumas vezes antes da Copa do Mundo, mas não foi assim que aconteceu, então vai ser às pressas a moda brasileira. E a questão só a gente tendo o exemplo do Engenhão que está parado para reformas em obras, quer dizer, nada foi bem feito. Agora, e relacionado ao estádio também, você falando dessas imagens da arquibancada toda empoçada, cheia d'água, teve um fato curioso que aconteceu essa semana, de um estádio em que os torcedores foram proibidos de entrar de chinelo. Eu vi isso, porque ele é curioso. Porque teve caso num jogo anterior de torcedor que jogou chinelo no bandeirinha, no time adversário, aí na entrada do estádio eles proibiram todo mundo de entrar de chinelo, ficou um monte de gente descalça. Recolheram o chinelo e só podia pegar no final do jogo. Brincadeira, né? Para se preocupar com os violentos que entram lá para bater, com as pessoas que entram lá para fazer algazarra. Esse é o padrão CBF. Esse é o padrão CBF, Fernando. Infelizmente para o nosso futebol brasileiro. Fernandão, ainda falando agora do friburguense, né? A gente gosta tanto de falar do tricolor da Serra, infelizmente perdeu para o Nova Iguaçu num jogo que a gente já havia relatando, né? E já havia comentando que seria realmente difícil, 3-1 Nova Iguaçu para o friburguense. Agora eu vou falar aqui, olhando, enquanto você comenta, a classificação que eu esqueci de anotar, na verdade. O friburguense está na 14ª colocação. Tem que abrir o olho realmente, tem que ligar o sinal de alerta. Tem que vencer um jogo de novo, né? É o que a gente sempre fala, na categoria de juniores o foco não pode ser só o título. É claro que se ele vier com um time bom, bem montado, que dê frutos para o time profissional, excelente, que aí você une o útil ao agradável. Mas o que mais importa na categoria de base, principalmente no time de juniores, é você formar jogadores para o time profissional. E a gente bate nessa tecla de novo que o friburguense faz esse trabalho bem feito. Mas é claro que a gente espera também algumas vitórias, mas a gente já contava que seria um jogo difícil. O Nova Iguaçu tem tradição nas categorias de base, vira e mexe, chega até a decisão aí do Carioca, então é um bom time. E o friburguense, eu não assisti o jogo, obviamente, mas tem um time arrumadinho ali pelo Mendonça. A gente viu e no ainda jogo vai contra o Vasco da trazer Gama, bons né, resultados ainda nesse Carioca. Sem dúvida. A gente viu no jogo contra o Vasco da Gama que não parecia ali que era uma equipe grande como uma equipe contra uma equipe, meu Deus do céu, equipe pequena, estava me bananando aqui. Fernando, ontem, não nesse amistoso, mas durante o amistoso do Corinthians, tivemos um protesto lá na Arena Corinthians, no estádio do Corinthians, cerca de 2.000 pessoas atearam fogo em pneus lá e pediram a passagem de carros, pediram a passagem de pedestres, até com gritos que não vai ter Copa, não vai ter Copa. Copa todo mundo sabe que vai ter, já não é mais a hora de tentar cancelar a Copa, mas parece que cada vez mais cresce esse sentimento de
ter manifestações e acontecerem manifestações durante a Copa do Mundo? Eu acho que elas vão ser inevitáveis, né? Vão acontecer, mas a FIFA também, os governos dos estados, das cidades que vão receber os jogos, também sabem disso, obviamente, e vão preparar um esquema de segurança parecido até com o que foi na Copa das Confederações, mas lógico que muito maior pelas dimensões que é a Copa do Mundo. Mas os protestos vão acontecer, sem dúvida nenhuma, como eu falei, acho muito difícil não acontecerem, mas eles vão tentar blindar isso ao máximo. Próximo às arenas, perto da onde tem os jogos, eu tenho certeza que eles vão fazer um cordão lá de segurança que vão evitar a passagem dessa manifestação até a porta dos estádios, por exemplo. Mas que elas vão acontecer, mas eles vão tentar blindar e minimizar isso de todo jeito. E você acha que uma possível eliminação do Brasil durante, aí, quem sabe, as oitavas, não sei, as quartas de final, pode aumentar as manifestações? Não tenha dúvida disso, não tenha dúvida. Porque, como a gente sempre fala, o brasileiro não gosta de futebol, de vôlei, de tênis, de Fórmula 1, ele gosta de ganhar. Onde tem um brasileiro ganhando, a gente vira fã do esporte na mesma hora. Isso é verdade. Então, apesar de todas essas contradições, todas essas polêmicas envolvendo as obras, os estádios para a Copa do Mundo, a gente ainda espera que um título do Brasil possa apagar tudo isso. Não apagar, é impossível apagar tudo isso. O legado que a gente poderia ter, que a gente não vai ter, isso não tem como apagar, não tem como esquecer. Mas, de repente, amenizar um pouquinho a dor dessa perda. Mas ser eliminado da Copa do Mundo sem o título dentro de casa, nossa senhora. O Brasil pega fogo, não pega? Pega fogo. Vamos ver, torcer para que isso não aconteça, na verdade. Ainda falando de Copa do Mundo, falando na verdade agora da seleção da Espanha, o Thiago Alcântara, né, que é um bom meia, um meia armador, atualmente no Bayern de Munique, está lesionado, sofreu uma nova lesão no joelho e está descartado da Copa do Mundo. Ele que estava ali pelo menos naquela lista dos 30 convocados. É um bom jogador, filho de brasileiro, né, filho do Mazinho, poderia, quem sabe, estar vestindo a camisa da seleção do Brasil, a camisa da seleção brasileira, mas nem vem a Copa do Mundo. Triste para o jogador, triste para a seleção da Espanha. E se eu não me engano, seria um fato inédito também, né? Não sei se existe um caso de pai e filho que jogaram Copa do Mundo, um por cada seleção diferente. Acho a gente pode até pesquisar. Não deve ter nenhum caso disso, seria um fato inédito para o futebol. Mas vamos torcer para que ele consiga jogar, porque pode ser naturalizado espanhol, o que for, mas é brasileiro, né? Pra gente é brasileiro. Até a gente estava vendo ali na redação, você me perguntando quem era o segundo brasileiro da Croácia. Chegou a ver quem é? O Samir. Samir, da onde que ele surgiu, como é que funciona? Também não sabe, faço a menor né? ideia. Tá vendo, Fernando? E tem o Eduardo Costa, que ele já é mais conhecido, jogou no Arsenal. Tá certo. Ainda falando um pouquinho de Copa do Mundo, a seleção do Chile, que foi a primeira a iniciar a sua preparação para a Copa do Mundo, para o Mundial, perdeu ontem um amistoso para a sua seleção, só que sub-20. Se a seleção chilena estava sendo considerada, ou pelo menos pode ser considerada uma promessa de zebra, né, na Copa do Mundo, tem que abrir o olho, né? Acabou de perder para a seleção sub-20 do seu país. Para quem é pessimista, pode até pensar assim, que a seleção do Chile está mal, né, para a Copa do Mundo, mas os otimistas podem pensar que o futuro da seleção do Chile é sensacional. Você é um cara, eu vou ter que te cumprimentar, que essa eu não tinha pensado nesse lado. Eu já falei, agora acabou pro Chile, não vai ter mais nada, mas o futuro do Chile próximo. Pode ser brilhante. Rússia 2018, quem sabe o Chile vai prometer aí. Sem Valdívia. Sem Valdívia principalmente, né? Pé de chinelo, como a gente fala. Agora, para finalizar o resumo de hoje, segundo informações da FIFA, a cada jogo, um clube brasileiro, os clubes, na verdade, recebem uma quantia de $2,8 mil por partida que o jogador deixa de atuar pelo seu clube. Pegando um exemplo aqui, que foi, na verdade, o exemplo melhor que eu pude trazer, se o Fred chegar, se a seleção brasileira chegar à final da Copa do Mundo, a FIFA tem que pagar ao Fluminense R$227 mil pelas essas fases finais da Copa do Mundo, sendo que o Fred, Fernando, ganha 900 mil, quer dizer, esse bônusinho aí da FIFA, esse bônus pelo Fred não ter mais servido pelo seu clube, ter servido a seleção brasileira, de R$227 mil. Se ele chegar, obviamente, à fase final, não vale muita coisa para o Fluminense, que não dá para pagar nem 25%, quer dizer, 25% tá, né? Não dá para pagar nem metade do salário do Fred.
Na verdade é a Unimed, né? A Unimed que vai ter que fazer essas contas aí, que o Fluminense paga uma parcelinha pequenininha do salário Também não do tinha Fred. pensado por esse lado. É capaz mesmo, né? Vai receber o dinheiro, vai ter Acho que que a dividir. Unimed praticamente paga os zeros e o Fluminense paga o 9 mil só. Tá certo, então tá ok. Fernando, nosso programa de hoje fica por aqui. Quer dar mais um destaque? Fica à vontade. Gostaria de fazer um destaque para o nosso almoção que vai sair daqui a pouco. Jéssica Loredo e Nayara Rentes preparando um mostrar, estrogonofe de carne pra gente. Olha lá. Que beleza. Tá certo, tá certo. Vamos almoçar então. Por essa ela não esperava. Ninguém esperava, nem eu esperava, para vocês serem sinceros, gente. Nem eu esperava. Agora, falando sério, tem algum destaque do esporte? Dá uma boa tarde, se não tiver, para o nosso amigo de casa. Pode dar uma boa tarde, então. Então é isso aí, nosso programa da quinta-feira fica por aqui. Uma boa tarde para você e até amanhã, ao vivo, 12h15, aqui com o nosso programa especial, na verdade, pelo aniversário da nossa cidade, Nova Friburgo. Até amanhã.